Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira. Hoje vamos falar sobre séries de valores no Microsoft Excel. O que é que nós podemos fazer com esta ferramenta? Podemos preencher um conjunto de séries ao longo de uma linha ou de uma coluna, em que vamos preencher vários valores através da repetição de um padrão numérico. Isto permite com que consigamos fazer vários dados de uma forma super rápida através destas opções. Então, uma série de valores pode ser feita de uma forma muito simples, ou seja, nós podemos ter apenas um valor selecionado, como eu tenho aqui a célula B2, e se arrastarmos essa célula para baixo, vamos criar uma série, mas com a repetição sempre do mesmo valor, até ao limite que nós definimos, que é até à célula B30, neste caso. Outra possibilidade, eu vou só anular, é criarmos um padrão para fazermos esse ciclo de repetição. Por exemplo, vamos colocar aqui 2 e vamos fazer um ciclo de repetição de 1 em 1. Selecionamos estas duas células, porque já temos um padrão identificado entre a primeira e a segunda célula, e aquilo que o Excel vai fazer é incrementar este valor até chegarmos ao nosso limite. Neste caso, até à célula B30, e vamos preencher de 1 em 1 até ao valor 29. Esta possibilidade, ou estas duas possibilidades, são aquelas que nós temos como pré-definidas, digamos assim, para podermos preencher uma série de uma forma relativamente rápida. Bom, se optarmos por utilizarmos o comando no separador base preenchimento série, podemos então definir outro tipo de séries com outro tipo de padrões e outro tipo de incrementos. Eu vou começar por selecionar aqui um conjunto de células até à célula B15 e vou preencher uma série em que vou começar logo por definir a primeira opção, que é a conclusão rápida. O que é esta conclusão rápida? Nada mais, nada menos do que aquilo que fiz no primeiro exemplo, em que repetia sempre o mesmo valor até um determinado limite. Como podem ver, o Excel identifica logo aqui que vamos fazer uma série por colunas. Temos a conclusão rápida, por isso não temos mais nenhuma opção para podermos definir, e no qual vou então colocar aqui a opção OK, para repetirmos sempre o mesmo valor. Outra possibilidade que nós temos, e agora temos várias situações em que podemos criar vários incrementos, vou começar então aqui pelo valor 2 e vou definir um preenchimento de série. Este novo preenchimento vou optar por definir colunas e vou escolher a opção linear. Quando definimos uma opção linear, estamos a incrementar o valor, ou a definir o valor de incremento, que vai ser somado ao valor anterior que a célula tem. Ou seja, neste caso, por exemplo, podemos colocar então um valor de incremento de 2, que vai ser adicionado ao valor anterior. E vamos definir um limite. Este limite pode ou não ser ultrapassado, dependendo do padrão que nós estamos a definir. Se eu colocar 100, vou então definir 2, 4, 6, 8, criar uma série de valores 2 em 2, até atingir o limite de 100. Igualmente, temos outras possibilidades. Eu vou escolher agora a segunda, aliás, a terceira opção, o valor 4, no qual vou definir um preenchimento de série, igualmente por colunas, mas agora vou escolher a opção crescimento. Esta opção crescimento, da mesma forma que o exemplo anterior, permite pegar no valor de incremento, por exemplo, vamos multiplicar por 2, mas efetivamente um crescimento será uma multiplicação desse valor. Então, vou chegar ao limite de 1500, por exemplo. Faço OK. E temos então 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, e será sempre multiplicado por 2. Reparem que aqui o valor de 1024 multiplicado por 2 já fica 2048, o que ultrapassa o limite que foi definido de 1500 e por isso não é definido. Da mesma forma, temos padrões que podem ser criados de uma forma descendente. Por exemplo, agora a minha primeira célula começa no valor 100. Se eu definir um preenchimento de série, poderá ser linear, vamos colocar por colunas, mas vou colocar um valor de incremento menos 10, por exemplo. E vou definir então o limite, até 0. Neste caso, a nossa série está por ordem descendente até chegarmos ao valor 0. Este comando também é muito interessante porque nós podemos criar padrões, e se calhar até mais interessante do que os exemplos anteriores, porque conseguimos criar padrões de datas. E essas datas podem definir, por exemplo, um calendário, em que nós temos um calendário semanal, mensal, trimestral, conforme quiserem. Então, a partir do momento em que nós selecionamos uma célula com datas, o preenchimento que nós definimos na série, que vai ser neste caso por colunas também, já identifica o tipo de preenchimento como data. O que significa que podemos definir então uma unidade da data. Quando escolhemos a opção dia, vamos estar a preencher
todos os dias da semana, ou vamos estar a incluir todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo. Se optarmos por dia útil, vamos colocar apenas de segunda até sexta-feira. Se escolhemos o padrão da unidade da data mensal, vamos atribuir um padrão mensal, ou seja, conforme os meses do ano, 30, 31, 28, por exemplo, e também conforme o ano, ou seja, um padrão anual baseado nos 365 ou 366 dias. Independentemente da unidade de data que nós definimos, podemos criar um padrão, por exemplo, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, com incremento, por exemplo, e definimos também um limite. Então, eu vou começar por definir o dia e vou colocar, por exemplo, de 2 em 2 dias até ao limite de 31 de 1 de 2021. Faço OK. E temos então 1, 3, 5, 7, 9 até ao dia 31 de 1. Estão a ver? Ou seja, o dia que está aqui pode calhar ao fim de semana ou não, mas será sempre um padrão de 2 em 2 dias. Igualmente, podemos também definir um padrão, preenchimento de série, em que vamos optar pelo dia útil. Vou colocar à mesma 2 dias e vou definir também o limite de 31 de 1 de 2021 para ver se será igual em termos de padrão diário. Neste caso, como podem ver, ignorando os fins de semana, já temos menos dias para preencher de 2 em 2 dias. Pronto, esta é a diferença entre fazermos um padrão todos os dias ou um padrão apenas ao fim de semana. Agora, vou definir aqui um padrão mensal, por exemplo, ou trimestral, em que vou definir colunas, data, mês, 3 em 3 meses, até ao dia 31 de 12 de 2022, por exemplo. Faço OK e temos então 1 de 1 de 2021, 4, 7, 10 de 2021, o início de cada trimestre, e depois o início de cada trimestre em 2022. Depois, o último padrão poderá ser, por exemplo, uma série de colunas de data, no qual vamos colocar aqui um padrão de 4 em 4 anos, até 2050. 31 de 12 de 2050, por exemplo. Então, temos um padrão de 4 em 4 anos, que vamos terminar em 2049. Aí está, pessoal, mais um vídeo tutorial em que temos aqui um exemplo de como podem utilizar as séries de valores para preencher os dados. Vou deixar uma descrição do artigo no meu site, onde podem ver com mais detalhe como é que funciona este comando. E se ainda não subscreveram o canal, não se esqueçam de subscrever, ligar o sininho das notificações para terem acesso aos vídeos mais recentes. E se gostaram do vídeo, coloquem um like, partilhem e nós vemos em breve num próximo tutorial. Até lá!